Wade Wilson, ele tem o mesmo nome de Deadpool, um anti-herói que a gente conhece bem. Ele também é conhecido como The Creep e também como Coringa. E muitas garotas o chamam de O Gato. Pois é. Cada um. Vamos conhecer a história de Wade Wilson. Não é realmente um filme da Marvel, porém, gente, daria sim um roteiro de filme de ação. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Então, obrigada, Mônica Cerveira, por ter indicado esse caso. Thaís conta a história de Wade Wilson. Por enquanto eu só vou mostrar esse ponto aqui pra gente não ter problema com spoiler, tá? Eu aproveito também agora para dizer que eu criei um formulário de indicação de casos. Eu vou deixar ele na descrição desse vídeo. É um formulário que você entra, põe seu caso, põe o seu nome se você quiser que eu agradeça você aqui, e é super simples, tá, gente? Eu tenho casos de vocês em vários lugares, prints de celular, vários cadernos aleatórios, e é óbvio que eu me perco. Infelizmente eu não sou uma pessoa organizada ainda. Eu ainda vou poder dizer que, nossa, como eu sou organizada. Bom, vamos para o caso de hoje. Diferente da maioria das histórias, essa história eu vou começar pelos fatos. Dia 6 de outubro de 2019 era um domingo, então vamos dizer que tudo aconteceu entre os dias 6 e 7 de outubro de 2019. Melissa tinha um namorado chamado Wade Wilson. Eles foram até um bar chamado Buda. Essa história inteira se passou na Flórida. Na época, Wade tinha 25 anos de idade. E quando chegaram a esse bar, ela pediu para que ele ficasse com a chave do carro dela, porque ela não tinha levado bolsa. O celular ficava na mão, porém realmente ela não tinha onde colocar a chave. E foi isso que aconteceu. Depois de um tempo, ele chegou nela dizendo que queria ir na casa de um amigo para a festa continuar ali naquela casa. Só que ela não quis, ela não conhecia aquele amigo, aquele suposto amigo dele. E assim, era um estilo de vida que ela já estava cansada. Ela tinha alguns problemas já com o Wade e ela realmente pensava em terminar o namoro, e ela não queria, ela queria ir para casa. No dia seguinte ela teria que trabalhar. Isso fez com que os dois discutissem, então ele ficou afastado dela. Então ela ficou lá sozinha no bar e ele foi para outros andares. Pode ser que aí ele tenha conhecido outras pessoas ou ele continuou com aquele amigo dele. Lembre que eu falei para vocês que ele estava com a chave do carro dela. Quando ela vai embora para casa, ela não encontra mais o Wade, ela também não encontra o carro dela. Ele foi embora com o carro, a deixando lá. O que Melissa não sabia é que ele não tinha ido sozinho. Ele foi embora, além do suposto amigo, com outras duas pessoas. Então o que Melissa fez? Pelo menos ela estava com o celular dela, ela ligou para uma amiga chamada Amy, explicou rapidamente o que aconteceu, que precisava de ajuda. Essa amiga foi até o bar, buscou Melissa e aí a levou para a própria casa para dormir lá. Gente, ela capotou, acordou no dia seguinte e ela viu que no celular dela tinham vários telefonemas, várias ligações perdidas de um número que ela não conhecia. E quando ela resolveu atender a uma dessas ligações, era o Wade. Aparentemente ele perdeu o celular dele e ele estava ligando para ela, sabe-se lá de onde. E ele disse que queria encontrá-la. Ela disse que sim, que tudo bem, porque realmente ela queria o carro dela de volta. E aí eles iam se encontrar dali a alguns minutos em frente ao spa que era dela. Ela tem um spa chamado Mila Spa. E aí ela já tinha se decidido na noite anterior, quando ficou na rua, que, o que eu tô fazendo com esse cara? Vou encontrá-lo, pego o meu carro e aproveito e falo, ó, gente, não tem mais nada a ver, estamos terminados. Ele já tinha feito coisas no passado que deixaram ela com medo. Então ela pediu para Amy acompanhá-la até o spa. E foi isso que ela fez. Basicamente, os dois chegaram ao mesmo tempo. Só que quando o Wade chegou, não era o carro dela que ele estava. Era um carro que nunca tinha visto na vida. Ela tinha um carro cinza e ele dirigia um carro preto. Assim que ele chegou ao estacionamento, normalmente é assim, tem várias lojinhas e aí um estacionamento grande que as pessoas podem parar lá e aí ir em qualquer uma dessas lojas.
Assim que ele parou o carro, ele virou para ela e falou: entra no carro, entra no carro. Ele estava insistindo para que ela entrasse no carro. E ela não queria, ela falou que não, cadê o meu carro? Ele abriu a porta do passageiro e começou a puxar ela para dentro do carro. E aí o que ela fez? Ela pensou rápido, é um negócio assim que eu nunca tinha pensado, achei bem interessante. Segundo ela, o que ela disse mais pra frente, ela fez um movimento de prancha, sabe? Prancha de surf. Ela ficou reta, com os braços levantados em cima. Então, dessa forma, por mais que ele a puxasse, ele não conseguia com que ela entrasse no carro, porque ela estava toda esticada. E ele ficou muito bravo porque ela estava reagindo. A amiga não pôde ajudá-la. Ele olhou para a amiga, para Amy, e disse: se você fizer alguma coisa, será o seu fim. E ela acreditou. Só que o que ela estava fazendo era telefonar para a polícia pedindo ajuda, né, gente? E aí, como ele não conseguiu de jeito nenhum, ele foi tentar puxá-la com os 2 braços. Só que aí ele não tinha travado o carro começou a andar, Melissa caiu no chão, foi o tempo que ele teve para sair do carro, pegou ela no chão e começou a bater nela sem parar. Ela pedia para ele parar, ela pedia para eles conversarem, ele não parava. E aí nesse momento não só Amy telefonava para a polícia, outras pessoas que estavam ali em volta telefonaram também para a polícia. Melissa conseguiu se levantar e ela correu, ela foi até o spa dela, que fica no andar de cima, ela subiu as escadas, ele foi atrás. O que ela disse que ela pensava é que ela só queria ganhar tempo para que a polícia chegasse e encontrasse ele ali e ele fosse preso. Ela estava usando um vestido e desde o momento que ele tentava fazê-la entrar no carro, ela percebeu que ele queria rasgar o vestido dela e o vestido realmente já estava descosturando. Por quê? Aparentemente, se ela ficasse sem roupa, ela ia ficar com vergonha, humilhada e seria mais fácil colocá-la dentro do carro. Isso tem a ver por causa de uma coisa que aconteceu que eu já vou contar aqui para vocês. Então, quando ela subiu com ele no spa, ela disse que tentou conversar com ele, ela olhou para os olhos dele e parecia que não tinha nada. Ela percebeu ali que ele ia fazer algo terrível com ela. Ela conseguiu ir para um estabelecimento vizinho e quando ela entrou nesse estabelecimento vizinho, o Wade simplesmente fugiu. A polícia chegou sim, as pessoas falaram o que tinha acontecido, foram conversar com Melissa, tiraram fotos dela, ela estava muito machucada. Infelizmente o Wade não estava mais ali, porém eles pegaram a descrição do carro e iriam procurá-lo. E não é, gente, a primeira vez que Melissa chama a polícia para o Wade. Eles eram namorados há somente 6 meses. Eles se conheceram através de um amigo em comum. Eles ficaram namorando por 2 meses. E entre esses 2 meses, ele ficou com ciúmes de mensagens que ele encontrou no celular dela. E aí o que ele fez? Começaram a discutir dentro do carro. Ela tentou fugir, isso 4 meses antes dessa história. O Wade até então era doce, carinhoso, educado, gentil. Mudou totalmente da noite pro dia. E quando eles começaram a discutir do carro e ela saiu do carro, ela estava utilizando uma saia, ele rasgou essa saia dela e mesmo assim ela saiu do carro e correu na rua pedindo ajuda, mesmo sem a parte de baixo. Ele conseguiu pegá-la. Ele colocou ela de novo no carro, ele amarrou, ele levou para um barco que ele tinha, fez coisas ali não consensuais que ela não deixou, porém ele fez. Depois que ele terminou, a levou novamente para o carro dela, a soltou e disse: é isso que você merece. Então é claro que saindo dali ela estava abalada, só que ela denunciou ele sim, ela denunciou e ele foi preso. Ele ficou 1 mês preso pelo que ele fez com ela, porém ela retirou as acusações. Mesmo assim, ele tinha outros mandados, outras pendências com a polícia e ele ficou outros meses preso. E eles continuaram conversando, mesmo ele na prisão. Ela disse que daria outra chance para ele. Gente, olha só, Melissa era mais velha que ele, uma empresária. Ela tinha a vida dela assim do jeito que ela queria. E mesmo assim ela foi dar uma segunda chance para um cara que fez isso com ela e tirou as acusações, né? A gente então percebe o poder de persuasão que o Wade tem. Essas pessoas são boas de lábia. Possivelmente ele seria um psicopata? Pode ser. Então eles namoraram por 2 meses, ele ficou preso por 1 mês.
Aí ele continuou preso por outras coisas, então são mais 2 meses e meio, 5 meses e meio preso. E depois ele foi solto em liberdade condicional. E aí o que aconteceu com isso? Ele retornou, o namoro continuou normalmente, ele estava solto há somente algumas semanas, porém era um relacionamento tóxico, então Melissa já sabia que ia terminar com ele, até que teve essa desventura aí e ela estava decidida. Só que agora ela precisava ajudar a polícia, né? Sim, ela ia denunciar, ela estava assim toda machucada, gente. Ela sabia que o pior poderia ter acontecido. A polícia pediu ajuda dela. Ela tinha aquele número de celular que não era dele, porém ele estava utilizando, e eles começaram a conversar por telefone. Ela queria fazer uma armadilha, marcar um lugar de encontro para a polícia prendê-lo lá. Em contrapartida, o Wade no telefone, ele estava pedindo desculpa, chamando de meu amor, não é bem assim, tal, eu perdi a cabeça, sabe assim, querendo ser o inocente e fingir que estava tudo bem. E ela estava fingindo que estava caindo nesse papo. Aí eles combinaram o encontro. O encontro seria perto ainda do spa que ela trabalhava, porém num outro estacionamento. O Wade chegou. Ele ficou lá dentro do carro esperando Melissa aparecer. Esse era o combinado. Ele estava sem camiseta e o policial chegou até ele e disse: o que você tá fazendo aqui? Parado? Não, tô esperando minha namorada. E assim, segundo o policial, as pessoas denunciaram porque encontraram um homem lá sentado durante muito tempo. Ele disse: não, tá tudo bem, estou procurando a minha namorada. Esse carro é seu? Não, esse carro é da minha namorada. Só que ainda era o carro preto, gente. Não era o carro cinza de Melissa. Então o Wade percebeu que ele estava encrencado. Ele começou a mexer no celular. O policial percebeu que ele queria fugir. Ele só disse: não vai, espera aí mais um pouco. Esse carro que você está dirigindo, ele foi dado como roubado, então a gente tem que investigar. O policial que abordou o Wade estava esperando um outro reforço. Um outro policial chegaria e aí eles o prenderiam. Só que não deu tempo. Encontrando uma brecha ali, o Wade dirigiu e fugiu. Então assim, o policial poderia ter ido atrás de Wade, ele entrou no carro para dirigir e era realmente isso que ele pensava em fazer. Só que aí era um horário movimentado, várias pessoas estavam na rua, uma fuga naquele momento colocaria outras pessoas em risco. E assim, até então, o Wade, ele estava sendo perseguido por violência doméstica. Então, vamos esperar, vamos capturá-lo em outro momento. Agora, vamos falar de Wade Wilson. Editor, peraí, editor. Editor, não é esse Wade Wilson, não é o Deadpool. Esse cara é legal, vai ter filme com ele no final do mês, com o Wolverine, que também é outro cara legal. E não é o mesmo, não confunda aí. Tá. Beleza, esse aí. Wade Wilson. Talvez eu devia ter falado isso pra vocês lá no começo da história, porém eu vou falar agora. Ele não tinha todas essas tatuagens no rosto. Essas tatuagens foram feitas na prisão dele. Como a gente tem fotos recentes dele, eu vou acabar colocando ele bem tatuado, só que não exatamente seguindo a ordem cronológica do que eu contar pra vocês agora, tá? Porque, por exemplo, ele nasceu em 1994, a gente não tem foto dele bebê, e ele não nasceu tatuado, óbvio, né? Wade Wilson, assim como eu, é um geminiano. Nasceu dia 20 de maio de 1994. Os pais de Wade eram adolescentes. Na época, um adolescente de 14 ou 15 anos e uma garota um ano mais nova do que ele tinham um relacionamento e ela engravidou. Claro que eles eram muito jovens e eles optaram pela adoção. A família da garota frequentava a igreja e conheciam um casal de sobrenome Wilson. Eles eram boas pessoas, responsáveis, eles tinham 2 meninas e eles aceitaram adotar o filho dessa garota. Então agora, além das 2 meninas, eles teriam um menino e eles deram o nome de Wade. Daí Wade Wilson. Os pais adotivos dele se chamam Candy e Steve. Coincidentemente, o nome do pai adotivo é o mesmo nome do pai biológico, que também se chama Steven. Então, o Wade cresceu. A gente não tem histórico da infância dele, aparentemente ele cresceu bem, saudável,
numa família legal. Ele se destacou nos esportes, então ele era ótimo nos esportes, porém daí ele começou a ter acidentes. Ele teve quedas e consequentemente machucados na cabeça. E na adolescência dele, ele começou a utilizar drogas. E foi aí que ele começou a entrar em confusões também. Então, desde 2010, ele com 16 anos, ele passou a ter uma ficha criminal. E de 2010 até 2019, ele teve 20 passagens pela polícia. Eram várias acusações: fraude, invasão de propriedade, abuso físico. Quando ele fez 18 anos de idade, o pai biológico dele, o senhor Steven, quis conhecer o filho. E aí eles começaram um relacionamento. Só que era assim, não era um relacionamento físico onde eles sempre se viam. Ele disse que uma vez ele foi até o estado que o Wade morava, eles conheceram pessoalmente e dali nunca mais. Porém, o Wade sempre telefonava para o pai pedindo dinheiro, sempre pedia dinheiro. E possivelmente o pai, ele devia sim sentir uma culpa de ter deixado o filho para lá, ele sempre ajudava. Se não ajudasse, a gente sabia que aquelas ligações terminariam. Então todas as ligações que o Wade fazia para o pai eram de interesse financeiro. E aí, para onde será então que o Wade foi? Logo a polícia saberia. Eu já sei, vou contar antes para vocês. O Wade, ele foi em direção a uma gráfica de um conhecido dele, de um homem chamado Josh. Eles trabalharam há um tempo atrás em um outro local e aí ele foi pedir o quê? Foi pedir dinheiro para esse cara. Sei lá, eles nem tinham assim muito contato. Ah, cara, me dá um dinheiro aí, eu preciso fugir. Me dá um dinheiro para eu comprar uma passagem de avião ou mesmo de ônibus. Só que se for de avião, melhor, né? Aí o Josh falou que não daria e tal. E assim, Josh estava lá trabalhando, ele estava atendendo um cliente quando chega o Wade daquele jeito. O Wade estava sem sapatos, sem camiseta, ele estava sangrando, ele estava sem alguns dentes, inclusive. Foi isso que ele falou. Que susto, né? Ter um cara desse assim no seu estabelecimento. Aí o Wade falou: não, cara, você não tá entendendo. Eu preciso fugir. Eu tirei vida de pessoas. E aí, como Josh já sabia o que tinha acontecido naquela manhã com Melissa, né? Porque as conversas assim voam, ele imaginou: ele tá falando então do que aconteceu com Melissa, né? Aí, não, se for por causa da Melissa, a Melissa tá bem, ela tá viva. Não, você não tá entendendo. Eu tirei a vida de 2 mulheres. Eu preciso fugir. Aí ele pensou: caramba, eu acho que isso não tem a ver com Melissa. Não, então faz o seguinte, Wade, espera aí um pouquinho que eu vou ver como eu posso te ajudar. Só que ele não foi ajudar o Wade. Ele foi ligar para a polícia dizendo que o Wade estava lá no estacionamento, dizendo que tinha feito isso com algumas mulheres, e ele pedia então ajuda, né? Venham, pegue esse cara. E eu acredito que também ele é fugitivo pelo que ele fez com Melissa. Só que quando os policiais chegaram, vocês não sabem, ele tinha fugido. O Wade não estava em lugar nenhum. Pois é, fugiu. Os policiais resolveram verificar de quem era aquele celular que o Wade telefonava. Então, fazendo uma pesquisa reversa, eles chegaram ao nome de uma mulher, Christine Melton, de 35 anos de idade. Christine estava sem celular, porém pesquisando, os policiais descobriram quem era o telefone, a pessoa de emergência, né? A pessoa que, se acontecesse alguma coisa com Christine, teria o que telefonar para ter alguma informação ou para dar alguma notícia, né? Por exemplo, quando você vai ao hospital e aí, para quem que eu aviso? Tem que avisar para essa pessoa. Existe isso lá, a pessoa de emergência. E aí essa pessoa de emergência é uma mulher chamada Samantha, que é prima dela. Só que naquela manhã, Samantha não tinha escutado falar da prima, elas não tinham conversado, elas não tinham trocado mensagens, o que era algo muito estranho. Só que ela disse: olha, se vocês quiserem realmente saber notícia de Christine, telefonem para Stephanie. Stephanie é a melhor amiga dela, elas trabalham juntas e elas sempre saem juntas. Então foi isso que as autoridades fizeram. Quando entraram em contato com a Stephanie, ela já estava assustada porque aquele dia inteiro ela não tinha conversado com a amiga. Então ela contou o que aconteceu na noite anterior. Primeiro, gente, falando de Christine Melton. Christine Ann Melton nasceu dia 31 de maio de 1984. Ela era tida pelos familiares
pares e pelos amigos como uma pessoa maravilhosa, animada. Ela era muito querida, ela era uma tia, irmã, filha, prima, querida realmente. Ela era a pessoa que unia a família, ela era engraçada, fazia todo mundo rir, ela era espontânea, gostava de viajar, de conhecer lugares diferentes, gostava de acampar, gostava de festas aleatórias, gostava de festas temáticas. Stephanie e ela eram amigas desde a infância e depois que elas cresceram e decidiram sair do estado que elas moravam, elas foram juntas para a Flórida, apesar de não morarem juntas. Elas trabalhavam no mesmo lugar, que era um restaurante. E aí, gente, consequentemente, as famílias saíram dos seus estados de origem e foram para a Flórida também. A mãe de Christine era muito apegada à filha. Elas moravam só algumas ruas de distância. Guardem essa informação, tá? Samantha, a prima, tinha alguns filhos e ela dizia que os filhos dela amavam Christine. Ela não era só a tia Christine, ela era a tia. Christine era a madrinha de um dos filhos de Samantha. E era alguém assim que ela confiava totalmente, deixaria os filhos com ela sem problema nenhum. Essa era Christine. Então, no momento da nossa história, em 2019, ela tinha 35 anos de idade. Ela e Stephanie resolveram ir a um bar chamado Buddha Bar, que sim, era aquele mesmo bar que o Wade estava. Christine tinha um carro, porém ela decidiu ir pro bar com a amiga de motorista de aplicativo, até realmente porque elas iriam beber, e a gente sabe que se beber, não dirija. Stephanie disse que estava com a amiga lá, quando um cara pulou na frente dela e falou: "Ah, eu quero conhecer sua amiga", apontando então para a Christine. Esse cara, gente, já vou falando pra vocês que ele era o Wade, apesar dele ter dado um nome falso ali pras meninas. Eles começaram a conversar e também tinha um amigo de Wade, um homem chamado Jason. Houve claramente um interesse romântico entre o Wade e entre Christine. E eles combinaram então de irem até a casa de Jason para continuar o pós-festa ali. Só que, gente, o Wade tinha uma chave de carro, o Wade tinha um carro, só que ele não sabia dirigir aquele carro, porque aquele carro era manual e ele só sabia dirigir carros automáticos. E entre eles, a única pessoa que sabia dirigir esse carro era Jason. Então eles foram até a casa do Jason. Então, chegando na casa de Jason, olha só, gente, Jason morava com a mamãe. E aí você levar amiguinhos da balada para casa da mamãe não é muito legal, né? A mamãe estava lá no sofá tranquilamente assistindo seus programas de TV, não imaginava que o filho ia chegar com uma galera, tanto que ficou claro que ela não ficou feliz que o filho chegou ali com uma galera, e aí eles nem puderam ficar lá socializando, eles foram então para o quarto do Jason. Só que chegando lá, a química entre o Wade e entre Christine estava, né, nas alturas. Então somente esse casalzinho ficou dentro do quarto fazendo coisas de adulto, e quando eu falo coisas de adulto não é pagar boleto, e os outros dois, Jason e Stephanie, ficaram lá fora, né, bebendo, jogando conversa fora, é o que tinha para fazer. Quando o casal lá terminou, eles saíram e o que eles fizeram? Usaram cocaína. Aí, gente, já estava amanhecendo, né, já era segunda-feira. Stephanie tinha que buscar a filha dela na casa de alguém aí que ela deixou e tinha que trabalhar no dia seguinte de manhã, ou seja, dali algumas horas. Jason já estava na casa dele e aí o Wade e Christine também tinham que ir embora. Aparentemente, combinaram que o Wade ficaria na casa de Christine. Ela achou só olhando para ele, como se cara mostrasse caráter, que ele era uma pessoa legal. Só que aí tem um porém, gente. O Wade tentou pegar o carro para dirigir e não dava, não ia, só dava tranco, blá blá blá. Ninguém sabia dirigir aquele carro senão o próprio Jason. Só que Jason tinha que ficar na casa dele. Então eles chamaram um Uber. O motorista do Uber, ele fez o favor de estacionar o carro ali para eles, no lugar que não atrapalhasse ninguém. Não entendi por que Jason não fez isso, talvez ele tivesse tão chapado que não conseguiu. E aí essa galera foi inteira pra casa de Christine. Chegando lá na casa de Christine, a amiga falou: "Olha, eu preciso ir pra minha casa, tudo bem? Se sente segura ficar aqui com ele?" "Não, eu me sinto segura sim, pode ir tranquila." E Stephanie foi embora. E o casal ficou. Nas primeiras horas da manhã, Stephanie mandou uma mensagem pra amiga, perguntando: "Ah, tá tudo bem e tal." Christine não respondeu.
respondeu. Ela não achou estranho, porque não era turno da amiga trabalhar, então tudo bem, devia estar lá descansando. Só que aí durante o decorrer ela mandava mensagens, a amiga não respondia. 4 horas da tarde ela mandou outras mensagens e a amiga não respondia, ela já estava preocupada, ela já ia até a casa da amiga, que foi quando ela recebeu então a ligação dos policiais para saber sobre Christine, e ela contou toda essa história. A polícia tinha um telefone que levava até o nome de Christine, Stephanie, que deixou claro pelas descrições, mesmo não sabendo o nome correto dele, que sim, se tratava de Wade. Christine estava desaparecida, o Wade também, e tinha aquele telefonema de Josh dizendo que o Wade tinha feito alguma coisa com 2 mulheres. Quando a polícia chegou até a casa de Christine, eles tiveram que arrombar, ninguém atendeu. Encontraram Christine no quarto dela, ela estava enrolada em um edredom, ela estava toda machucada, cheia de hematomas, ela estava sem vida. Além de todos aqueles machucados pelo corpo, ela tinha as unhas quebradas, o que ficou claro que ela reagiu contra a pessoa que fez isso com ela. E o motivo real da morte dela foi estrangulamento. E é nesse momento que mais uma vez entra na história o senhor Steven, o pai biológico de Wade. Porque o Wade, desesperado, sem dinheiro, sem ter para onde ir, precisando fugir, porque ele fez besteira, o que ele fez? Ligou para papai, porque papai dá dinheiro para ele. Papai tem aquela culpa de tê-lo abandonado após o nascimento. Steven não casou-se com a mãe de Wade. Após alguns anos, ele casou-se com uma mulher, tem a vida dele estabilizada. Ele recebeu um telefonema durante 2 vezes naquele dia de Wade pedindo ajuda, dizendo que fez besteira, que tirou a vida de 2 mulheres e precisava de dinheiro para fugir. Só que aí ele não levou a sério, gente. De verdade, ele não levou a sério, porque ele disse que o Wade era um contador de histórias. Só que ele não é um contador de histórias assim como eu conto histórias verídicas para vocês. Não, ele inventa a história. E também por ele ser usuário, aí a imaginação dele vai longe. Ele não levou a sério, só que ele disse pro filho, ó, tô trabalhando, tô na rua. O Steven trabalha instalando portas e janelas. Ele disse, à noite, depois do jantar com a minha família, você me liga, tá bom? Tá bom, beleza, é isso aí. Então, à noite, por volta de 10 horas da noite, ele telefonou para o pai. Steven deixou a ligação no Viva Voz, inclusive para a própria esposa escutar a conversa também. E aí ele percebeu que talvez que realmente não fosse uma história de mentira, fosse algo real. O Wade disse o seguinte, ele tinha discutido com Melissa, porém ele conheceu Christine no bar, ele tinha usado drogas, foram para casa de Christine. Ele disse que quando aquela mulher começou a dormir, ele foi para cima dela, começou a sufocar aquela realmente, ele a chamou de ele fez isso porque ele quis. E quando ela perdeu a vida, ele ficou lá curtindo a casa dela, assistindo TV, comendo. Depois de algumas horas, ele teve a brilhante ideia de colocar o corpo dela no carro e levar para algum lugar. Ela também tinha um carro, agora a gente já sabe, o carro dela é um carro preto, que ele sabe dirigir porque o câmbio é automático. Foi aí que ele a enrolou em um edredom, só que ela estava muito pesada, ele não conseguiu tirar ela da cama. Por quê? Porque naquele momento ela já estava com o rigor mortis. E isso faz com que o corpo fique rígido e, consequentemente, pesado. Então ele resolveu deixar ela lá mesmo. Bom, então nas primeiras horas da manhã, ele começou a dirigir. Ele chegou a um determinado ponto que ele viu uma mulher caminhando. E ele perguntou para essa mulher se sabia onde ficava a escola tal. Essa escola, gente, ficava realmente bem perto dali. Ele já sabia que essa escola existia. E ela orientou o caminho para ele. Só que ele falou, não, eu já fiz esse caminho, eu não achei. Tem como você entrar aqui e me mostrar onde fica? Ela achou que tudo bem, que era normal, ela entrou. Só que conforme ela entrou, ele já pensava em fazer outra maldade com ela. Ele já tinha feito aquilo com uma mulher, queria fazer novamente. Ela percebeu que algo ia acontecer, só que ele não deixou ela sair do carro. Ele travou o carro, ele dirigiu, parou em um local e começou a sufocá-la até que ela desmaiou
que ele achou que ela tinha perdido a vida. Então ele pegou a bolsa dela, jogou. Vamos falar dessa bolsa daqui a pouco novamente. E ele foi dirigindo para encontrar um lugar bem vazio para se desfazer do corpo. Ele disse que encontrou esse lugar e quando tirou o corpo dela para jogar, realmente jogar como lixo mesmo, ele disse que percebeu que ela estava viva. Então o que ele fez? Ele passou o carro em cima dela mais de 20 vezes, até deixá-la igual a um espaguete. E agora ele tinha fugido, ele tinha invadido uma casa e ele estava nessa casa. Gente, por sorte, a casa que ele invadiu, os moradores tinham saído para viajar naquela manhã. Era um casal que iam ficar alguns dias fora. Olha só que sorte. Steven, o pai, ele acreditou realmente que daquela vez essas histórias eram verdadeiras. Ele pediu para o filho um tempo, ele falou que ia pensar e que logo entraria em contato. E aí o que ele fez? Ele ligou para a polícia e contou tudo o que tinha acontecido. Então a polícia e ele fizeram uma armadilha. Ele não sabia o endereço onde o Wade estava, então ele ficou de telefonar para o Wade, pedir o endereço dizendo, ó, me passa o endereço que eu vou pedir um Uber para você e aí esse Uber vai te levar para o aeroporto ou para a rodoviária. Eu vou te ajudar a fugir. Só que assim que conseguiu o endereço, ele passou para os policiais. Os policiais chegaram lá, foi cerca de meia hora para convencer o Wade a sair da casa. Ele não reagiu, não houve problema nenhum e ele foi preso. Gente, ele falou de duas mulheres. Uma a gente sabe que é Christine, quem é a outra? Então, enquanto estava tendo toda essa confusão e todo esse trabalho para a polícia, com o que aconteceu com Melissa, com a fuga de Wade, com os telefonemas de Josh, com Christine que descobriram mais tarde, também houve a informação de uma mulher que estava desaparecida. Essa mulher se chama Diane Ruiz, de 43 anos de idade, mãe de 2 filhos. E no momento dessa nossa história, ela tinha um noivo. Diane nasceu dia 17 de setembro de 1976. Falavam que ela era uma pessoa bondosa e amorosa, que não desejava mal para ninguém, que só queria ver o bem das pessoas. E o maior sonho dela era ver os filhos crescerem e se tornarem adultos com as vidas feitas. Então, gente, de manhã, em frente à escola primária, encontraram uma bolsa. Entregaram essa bolsa para a polícia. Dentro, eles viram o documento de uma mulher, chamada Diane Ruiz. Então, eles pensaram, vamos até a casa dela e entregar essa bolsa. Só que chegando na casa dela, um filho dela atendeu dizendo que a mãe não estava porque ela saiu para trabalhar e deu o endereço do trabalho dela, que é um restaurante. Chegando nesse restaurante, eles acharam estranho que realmente Diane, que é uma mulher super responsável, ela não chegou para trabalhar. Então os policiais sabiam que ali eles tinham uma mulher desaparecida. Investigando, eles descobriram que por volta de 10 e meia da manhã, um carro preto estava rondando ali perto da escola, que é realmente a mesma descrição do carro que o Wade dirigia, que era o carro de Christine. Diane sempre ia trabalhar de carona. Então, um amigo dela, que é motorista de aplicativo, sempre dava carona para ela até o trabalho e de lá ele começava a trabalhar. Só que naquela manhã ele não conseguiu fazer isso. Ele tinha um outro compromisso e não ia poder levá-la. Só que não tinha problema, porque de caminhada até o trabalho dela seria coisa ali de 15 minutos no máximo, então ela foi caminhando. E aí acreditam que foi nessa caminhada que o Wade a parou pedindo ajuda, porque estava teoricamente perdido, só que a gente sabe que não. E aí infelizmente ela entrou no carro dele, achando que só ia ajudá-lo a encontrar aquela escola. Quando prenderam o Wade naquela casa invadida, encontraram também o carro de Christine. E dentro do carro de Christine tinha o celular de Diane. Ou seja, ou o celular caiu da bolsa porque a bolsa tinha sido jogada lá, ou Diane de repente deixou de propósito, a gente não sabe. Então, por causa disso, realmente foi possível vincular Diane com o Wade.
Por mais que ele tivesse já contado pro pai, confessado pro pai, o fato do celular dela estar dentro do carro que estava com o Wade foi primordial para isso. O corpo dela foi encontrado alguns dias depois, 4 dias depois, atrás de um Sam's Club, que realmente era um lugar assim, era uma estrada bem vazia. Ela estava com o corpo todo machucado e realmente ficou claro ali que a causa foram os atropelamentos. Ele foi preso e ele foi acusado de ter tirado a vida dessas 2 mulheres. Ele teve intenção de fazer aquilo. E, gente, olha só que coisa. Depois de ter feito isso com Christine, ele quis fazer isso com outra mulher, fez com Diane, e ele ia se encontrar com Melissa, com a ex-namorada, e possivelmente ela seria a terceira vítima. Ele foi preso em 2019, porém mesmo preso, ele continuou aparecendo nas notícias. Em 2020 ele recebeu outras acusações, um outro presidiário dedurou que ele estava fazendo um esquema para fugir, e quando foram verificar a cela dele, realmente a janela da cela já estava com aço cortado e com vidro quebrado. Em 2023, um cão farejador sentiu quando tinha drogas enterradas em um determinado local da cadeia. E aí, quando foram cavar, encontraram vários medicamentos e várias substâncias que eram ingredientes para drogas sintéticas. E aí, algumas pessoas foram presas relacionadas, claro que pessoas inclusive fora da prisão, e dentro da prisão, quem estava relacionado com isso, quem ia cuidar do tráfico era o Wade. Durante a evolução dele na prisão, ele fez várias tatuagens no rosto. Inclusive, gente, 2 dessas tatuagens são suásticas. Uma embaixo de um olho e outra grande na cabeça, no couro cabeludo. Por causa dessas coisas que ele fez e também por causa da morte do advogado dele, o julgamento foi adiado. Então, 5 anos depois, em 2024, começaria o julgamento, e foi isso que aconteceu em junho de 2024. Em 2023, ele deu uma entrevista para uma rede de TV, quando perguntaram por que aquelas tatuagens, principalmente, né, aquelas específicas, ele optou em não responder. A gente deve falar que ele confessou para todo mundo, tá? Ele confessou pro pai dele o que fez, ele confessou para Melissa, a ex-namorada, por telefone dias depois de ser preso. Em outros momentos ele confessou também o que ele fez com essas mulheres. Só que aí, durante essa entrevista, ele disse que ele era inocente. Christine estava viva e Diane, ele deu carona para Diane, só que ele a deixou em um determinado lugar, num ponto de ônibus, onde ela ia pedir outra carona. Cara totalmente doido. É importante falar para vocês que, a partir do momento que pediram o julgamento, a promotoria disse que pedia junto a pena de morte. Existe a pena de morte no estado da Flórida. E é isso que eles iriam buscar, porque um homem desse, essas coisas absurdas que ele fez, eles não viam uma outra solução. Então, em junho de 2024, o julgamento começou. Antes do julgamento, gente, na parte de escolha do júri, a defesa de Wade pediu para o juiz para que permitisse que ele tivesse suas tatuagens escondidas, porque realmente as pessoas têm preconceito com tatuagens, principalmente tatuagens no rosto e principalmente aquele tipo de tatuagem que ele tinha, né, gente? Ele também fez tatuagens da boca até a bochecha como se realmente fosse um sorriso, por isso que ele também tinha o apelido de Coringa. O juiz, sim, concordou com que isso acontecesse, só que a gente não sabe por que, se foi o Wade que não quis ou se foi a própria defesa que desistiu. Durante todo o julgamento, ele estava mostrando suas tatuagens tranquilamente. E ele estava, gente, sempre bem vestido. Para uma pessoa que, né, estava presa, antes da cadeia não tinha emprego, estava sempre pedindo dinheiro pro pai, ele tinha uns ternos diferentes todo dia. E eram ternos bonitos, sabe? A gente, sei lá, quem que deu esses ternos para ele? Será que eram suas fãs? Porque aí a gente tem que falar também que tem um burburinho, tem uma quantidade de pessoas, principalmente no TikTok, alegando por que ele não deveria receber a pena de morte, que ele é só um coitadinho, um injustiçado do sistema. Gente, tem, sinceramente tem. Eu imaginava que se um Ted Bundy, ou aquele cara lá, o Night Stalker, ou outros que eram considerados bonitos na época que fizeram seus crimes,
Eu sinceramente imaginei que se isso fosse acontecer atualmente, a reação de algumas pessoas seriam diferentes. Só que não, continuam colocando essas pessoas como coitadinhas e a gente sempre associou isso, né? Que o belo tem a ver com bondade e o feio tem a ver com maldade. Que a gente sabe realmente que não é bem assim, ainda bem que agora existe Shrek no mundo, né? Bom, voltando aqui ao julgamento. Por isso que a gente tem essas informações bem detalhadas. Os julgamentos da Flórida, eles costumam ser gravados, então na internet a gente encontra ele basicamente 100%. Então por isso que a gente tem tantos detalhes das pessoas envolvidas nesse crime. O interessante para falar sobre isso é que a defesa dele em nenhum momento quis dizer que ele era inocente. Quis que o júri acreditasse que não foi premeditado. Por quê? Se não foi premeditado, ele não pode receber a pena de morte. Será, no máximo, prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Nos argumentos finais, a promotoria deixou bem claro, e aí foi interessante que foi uma promotora que citou todos os pontos, que citou que realmente ele premeditou. Ele disse para o pai que ele olhou para Christine deitada, ele quis fazer aquilo, chamou ela de P. Ele saiu procurando uma outra vítima. Quando viu Diane desprotegida caminhando, ele se aproveitou da bondade de uma pessoa a indicar a direção de um caminho. Ele estava ali perto da escola, ele não se importou que crianças estivessem ali, ele fez aquilo com ela, passando por cima dela várias e várias vezes, a considerando, a comparando como um espaguete. Isso é premeditado, sim. Tem um determinado momento também que é quando alguém próximo da vítima sobe no banco das testemunhas e pode falar. Eles chamam isso de impacto da vítima, né? Como que é o sentimento, como que eles estão enfrentando o dia a dia sem aquela pessoa querida. Isso impacta sim na decisão que o juiz vai tomar. Então nós temos Samantha, a prima de Christine, que falou como era a Christine. Então lá no começo, quando eu dei aquela descrição que ela era uma pessoa muito carinhosa, que os filhos de Samantha amavam ficar com a tia Christine, foram palavras da própria Samantha durante esse julgamento. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que Christine era super apegada à mãe dela, que a mãe dela morava só algumas ruas ali adiante. Ela disse que depois da perda de Christine, ela viu a tia definhar. Tanto que a mãe de Christine não conseguiu morar na Flórida, ela mudou de estado, ela foi cuidar de um outro filho dela em um outro estado e passou a ter a saúde debilitada. O que ela disse para Samantha é: Samantha, por favor, vá todos os dias no tribunal, como se eu estivesse lá. Eu não vou conseguir ir, eu não tenho saúde física ou mental para aguentar aquilo, porém, por favor, vá no meu lugar. E Samantha disse que fez isso todo dia, e ela também fez isso pela própria Christine. Se fosse uma outra situação que alguém conhecido da Christine tivesse passado por aquilo, Christine estaria diariamente ali no julgamento, como forma de apoiar o ente querido. E aí, gente, uma pessoa da família da Diane também disse algumas palavras. E aí nós temos um filho dela. Eu vou tentar falar para vocês mais ou menos o que ele falou, tá? Foram palavras assim bem impactantes, bem bonitas. Ele disse: o sonho de vida da minha mãe era ser capaz de casar e criar a família. Ela estava tão perto de conseguir tudo o que queria. Eu fui forçado a me mudar de estado. Eu me mudei para longe da Flórida porque eu cresci aqui. E todos os lugares que eu passava, eu lembrava de minha mãe, dos lugares que eu estive com ela. Ela estava realmente animada com o meu futuro, porque ela sabia que eu iria realizar grandes coisas. E mesmo depois da perda dela, eu me recusei a decepcioná-la. Por isso que eu consegui seguir em frente todos os dias. E eu gostaria de compartilhar algumas conquistas. Eu fiz 3 anos de banda marcial. Nós alcançamos níveis superiores em todo o ensino médio. E no meu último ano, eu alcancei meu nível mais alto. Eu consegui o prêmio mais importante da escola. Eu também ganhei minha primeira bolsa de estudo com base no meu portfólio de arte. Eu me formei no ensino médio e fui aceito por todas as faculdades às quais me inscrevi. E também recebi uma bolsa de estudos integral. Recebi o prêmio John Phillips, uma recompensa para a banda marcial. Tirei minha carteira de motorista. Tive meu primeiro carro,
Administrei um negócio de joias por 2 anos. Aos 16 anos eu consegui meu primeiro emprego. Estou 1 ano adiantado na minha faculdade. Consegui meu primeiro estágio como design gráfico. Listei apenas algumas conquistas, pequenas e grandes. Conquistas que minha mãe não teve a chance de me ver realizar. Minha mãe nunca terá a chance de me ver casar, de me formar na faculdade como um graduado de primeira geração. Ela nunca vai me ver eu ter meu primeiro emprego de verdade. Na faculdade eu fui mandado para o pronto-socorro pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu tive um acidente de carro. E a única pessoa que eu pensava em ligar era para minha mãe. Como no meu aniversário de 15 anos, que eu quase tirei a minha própria vida, porque eu não aguentava a ideia de fazer 15 anos sem ter a minha mãe. Eu vivo então 5 anos sem ela. E a minha mãe era uma pessoa bondosa, ela só tinha amor dentro dela, no coração dela. Ela só queria o melhor para mim e nada do que aconteceu com ela foi merecido. Ela só queria viver uma vida normal. A única coisa que a defesa fez foi levar 2 especialistas. Um deles pegou todo o histórico de Wade e aí durante vários anos, em passagens médicas, ele foi diagnosticado com vários distúrbios, com depressão, ansiedade, bipolaridade, personalidade antissocial, transtorno de adaptação. A conclusão final desse psiquiatra foi que o Wade sofre de deficiência neurocognitiva cerebral. Tudo com base nos ferimentos que ele teve na cabeça enquanto fazia esportes, quando criança, e depois de um acidente de carro que ele bateu a cabeça juntando com os usos de substâncias ilícitas. Ou seja, segundo esse médico, ele fez o que fez por causa de tudo isso. Um outro psiquiatra disse que não conseguiu avaliar o Wade enquanto ele estava preso. Ficava claro que o Wade dizia ver coisas, ele basicamente alucinava. E isso foi dito pelos pais adotivos dele também, quando ele tinha cerca de 13 anos de idade. Porém, esse médico disse que fazendo questionários, o Wade quase não falava com ele, então foi difícil ele avaliar. E o Wade mentia, porque tudo ele falava que tinha como sintoma. E ele disse que é impossível ter todos esses sintomas ao mesmo tempo. Bom, o júri o considerou culpado de várias coisas, inclusive de ter tirado a vida de Christine e de Diane. E o júri indicou, nesses 2 casos, que ele recebesse como punição a pena de morte. Então, gente, agora está a cargo do juiz avaliar e dar a pena. É o juiz que determina o que irá acontecer. Se ele vai acatar os jurados e dar a pena de morte ou dar algum outro tipo de pena, nós só saberemos no dia 23 de julho e claro que eu vou deixar aqui o comentário fixado para vocês, fiquem de olho. Gente, só para complementar, a gente também tem que falar sobre o pai biológico dele, o Steven. Ele poderia ter deixado para lá, e ele disse no tribunal que quando o Wade contou para ele toda aquela história, no primeiro momento ele quis ajudar o filho dele. O primeiro pensamento dele foi ajudar o filho, só que depois ele parou e pensou: e se isso tivesse acontecido com uma irmã minha, com a minha esposa, com uma filha minha, com a minha mãe? Eu ia querer justiça, eu ia querer que alguém denunciasse esse homem. E esse homem solto, o Wade solto, mesmo que seja meu filho, ele pode fazer isso com outras pessoas. Então, por isso que ele denunciou o próprio filho. Depois do julgamento, gente, a gente soube de uma outra ex-namorada dele, uma mulher chamada Kelly Matthews, que ela está no TikTok falando sobre várias coisas, sobre os momentos que ela namorou o Wade. Ela o namorou final de 2018, comecinho de 2019, ele foi agressivo com ela, ele a amarrou, ele abusou dela, ele bateu nela e ela o denunciou. Inclusive, enquanto ela estava no hospital, usaram o kit para determinar se ela tinha sido abusada ou não. Ela deu todo o depoimento, ela falou com o xerife responsável e esse caso, gente, nunca foi para frente. Lembrando que quando ele fez isso em 2019, essas mulheres estavam vivas. Segundo os documentos, o detetive disse que não tinha provas suficientes para continuar acusando ele, só que tinha um kit feito ali no hospital. E aí, gente, quando o Wade recebeu a notícia que ele foi considerado culpado e que o júri indicava que ele deveria receber a pena de morte, ele não teve reação nenhuma.
não demonstrou nada. Eu acho que realmente é isso que a Mônica, que sugeriu esse caso, quis dizer enquanto via um vídeo que a deixou intrigada, porque realmente é isso, ele só não esboçou reação nenhuma. E agora sim, gente, só mais uma coisa pra finalizar que eu acabei de pesquisar e vi aqui. Ó, essa notícia saiu dia 12 de julho. Caixa de entrada da prisão de Wade Wilson inundada com 3.900 mensagens de mulheres e fãs. São pessoas que apoiam ele, pois é. Se fosse há um tempo atrás, ele iria receber cartas, agora ele recebe e-mails. E o juiz desse caso, que está para decidir a sentença, ele também tem recebido várias mensagens de pessoas dizendo que esse rapaz, que hoje tem 30 aninhos, ele não merece isso, gente. Ele não merece a pena de morte. Pois é, né? Ele decidiu o que fazer com a vida de 2 mulheres, só que não, ele tem direito a viver até o momento que Deus permita. Vamos ver, gente. Fiquem de olho aí no comentário fixado. Essa notícia, assim que sair a sentença, eu vou dar lá no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo, só que não é um grupo, gente, é um canal. Eu descobri que nesse canal vocês não podem responder, vocês só podem colocar emojis e tal. Então, né, gente, para se vocês quiserem mesmo assim participar, eu vou deixar o link aqui também do canal de WhatsApp. E olha só, gostaram da minha camiseta? O caso já acabou, tá, gente? A gente se vê no próximo caso, porque eu gosto de continuar falando, né? Eu não quis falar isso logo no começo, porque eu sei que é um caso longo e eu devo ter falado demais. E vamos ver se eu consigo editar o mais rápido possível. Gente, essa camiseta de um pato, eu adoro camisetas diferentes, vocês também, pelos comentários. E essa camiseta eu comprei exatamente para participar de uma... Como é que fala? Não para participar. Essa camiseta de pato tem a ver com uma piada interna familiar. Então agora tudo que é de pato a gente fala, a gente comenta e depois eu conto pra vocês, quem sabe nesse grupo, o porquê do pato, tá bom? Então beijinhos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu falei demais, né? Fazia tempo que eu não falava tanto assim, mas é isso, gente. Eu gosto de bate-papo mesmo. E realmente é por isso que eu não sigo o roteiro e eu me lasco demais na hora de montar e de cortar as bobagens que eu falo. De montar o vídeo, né? Vocês entenderam. Aí é isso aí, gente. Até a próxima, tá bom? Beijinhos. Tchau.